nossa reunião da aterosclerose, e como tradicionalmente a gente faz, mesmo nesse momento de pandemia, a gente manteve esse formato, a gente vai fazer os highlights dos grandes congressos da cardiologia. E dessa vez, como todos sabem, aconteceu na semana passada o Congresso Europeu da Sociedade Europeia de Cardiologia. A gente vai fazer, então, os highlights dos principais artigos relacionados à aterosclerose. Eventualmente, vocês vão sentir falta de um ou outro artigo que a gente vai discutir nas próximas semanas de forma mais detalhada. E, obviamente, os grandes artigos que não são da nossa área, infelizmente, a gente comenta no corredor, mas a gente não vai comentar na nossa reunião. Então, o Emperor e outros trials interessantes no cenário da insuficiência cardíaca, a gente, de fato, vai até discutir no ambulatório, mas essa reunião vai ser dedicada aos grandes estudos em doença aterosclerótica e coronariana. O Edu Bello, ele vai fazer a apresentação desses trabalhos. Ao fim de cada artigo, a gente vai abrir para que as pessoas façam comentários. Eu só peço que os comentários sejam curtos, porque, de fato, como a gente tem pelo menos 4 artigos e 4 estudos para apresentar, a gente vai precisar de tempo para ver esses artigos na íntegra. Então, eu peço que, se alguém for fazer um comentário, faça um comentário curto, para que a gente possa dar sequência. A gente está, inclusive, começando na hora por causa disso, para a gente aproveitar bem o tempo. Eu já vou passar a palavra, então, ao Eduardo Bello. Bom dia a todos. Como o Eduardo falou, nós vamos discutir os principais artigos na nossa visão relacionado à aterosclerose e doença coronária. E acho que, nesse sentido, o primeiro artigo, acho que todos também estavam esperando, principalmente aqueles que cuidam do paciente com doença coronariana estável, foi o Lodoco 2, que foi publicado simultaneamente no New England. O Lodoco 2 é um estudo que se propôs a avaliar aquela questão da via inflamatória, o tratamento da inflamação em si, aqui utilizando a colchicina 0,5 miligrama uma vez por dia, para prevenir eventos cardiovasculares em pacientes com doença estável. A gente já tinha alguns estudos prévios com a colchicina, o Colcott, que nós já discutimos na nossa reunião no paciente agudo, tinha o Lodoco 1, e agora vem um trial maior e robusto, que foi o Lodoco 2. Tá? Foi um estudo duplo cego, randomizado, que foi realizado aí na Austrália e na Holanda em 2014, com a última inclusão em 2018 e publicação e apresentação agora esse ano. Então, o Lodoco 2, ele incluiu pacientes entre 35 e 82 anos de idade com doença coronariana estabelecida. Essa análise podia ser feita por angiografia, por angiotomo. Eles também consideraram aqueles pacientes que tinham um score de cálcio acima de 400 como doença estabelecida. O paciente precisava ser estável, né? Então, pelo menos nos últimos 6 meses, então a gente não vai ver aquele paciente agudo, infarto agudo dos primeiros meses. A questão também do desenho do estudo, do protocolo, foi uma fase inicial de run-in, principalmente para avaliar a tolerabilidade da colchicina. Foi uma fase de 30 dias de colchicina meio miligrama por dia. A colchicina, sabidamente, tem alguns efeitos colaterais, principalmente trato gastrointestinal, que foi a maioria dos pacientes que foram excluídos durante esse run-in. A grande maioria foi por efeito gastrointestinal. Depois desse run-in, os pacientes vão ser aí colchicina, na nossa comparação, versus placebo. O desfecho primário do Lodoco, aquele nosso clássico de morte cardiovascular, infarto do miocárdio, AVC isquêmico e revascularização guiada por isquemia. Nós vamos ter uma análise de desfechos secundários hierárquica nessa ordem. Uma morte, primariamente, o desfecho secundário inicial, de maneira hierárquica, morte cardiovascular, composto por morte cardiovascular, infarto, AVC, depois infarto, isquemia guiada por revascularização, guiada por isquemia, morte e infarto, e depois uma avaliação individual de cada um desses desfechos. Então, esse é o desenho do estudo. 5.522 pacientes foram randomizados, 2.762 para receber colchicina, 2.760 para placebo.
a mediana de segmento do estudo vai ser em torno aí de 28 meses, então mais ou menos 2 anos e meio de segmento. E qual que é a população do Lodoco 2? Né? Uma população bem clássica realmente da doença coronariana, 65 anos de idade. Uma coisa que chamou a atenção foi a subrepresentação do sexo feminino, só 16%, 15%, né, 16% no grupo colchicina e 14% no grupo placebo, então bem subrepresentado. A grande maioria dos pacientes não eram diabéticos, só 17%, 18% dos pacientes diabéticos. Se nós formos observar em relação à doença coronariana, a maioria dos pacientes tinha um histórico de uma síndrome coronariana aguda, né? Então 84% dos pacientes com passado de revascularização e de síndrome coronariana aguda, né? 84%, 83% nesse cenário. Em relação à terapia medicamentosa, que é algo importante de se analisar, já que nós estamos adicionando uma outra medicação para avaliar a redução de desfecho, a grande maioria dos pacientes estavam em uso de estatina, né? 93%, mais de 90% em uso de estatina. Em relação ao antiagregante plaquetário, também 66% aproximadamente em uso de só um antiagregante, mais 20% em uso de dupla antiagregação. Então, 90% dos pacientes aí também vão estar em uso de pelo menos um antiplaquetário. O Lodoco 2, isso é uma das considerações, ele não coletou valores pressóricos, valores laboratoriais de meta lipídica ou mesmo de tratamento de diabético. Então, essa é uma consideração que já no baseline a gente não tem esse resultado, os próprios autores relatam que isso é uma limitação do estudo. Aqui o resultado daquele desfecho primário composto por morte, infarto, AVC isquêmico e revascularização, mostrando uma consistente redução de eventos com o uso da colchicina, né? A gente já tinha visto essa redução nos estudos prévios, aqui mais um estudo mostrando esse benefício dessa droga, uma redução de 31% do desfecho primário, com P menor do que bem significativo, menor do que 0,001. Além disso, quando nós vamos olhar os desfechos secundários isoladamente, que nessa tabela nós observamos que praticamente todos os desfechos, né, aquele desfecho secundário inicial composto de morte cardiovascular, infarto e AVC, com significância estatística, uma redução de 28%, infarto agudo do miocárdio, composto de infarto agudo do miocárdio e revascularização também reduziu. Uma análise isolada do infarto do miocárdio também vai ter uma redução de 30%, né, 3% de eventos no grupo colchicina e 4,2% no grupo placebo. Então é uma redução realmente bem consistente do desfecho primário e de vários dos desfechos secundários analisados. Na análise aqui no Forest Plot, nós fomos observar, confirmando essa questão que a gente discutiu, só de uma representação gráfica, mostrando realmente o benefício consistente dessa medicação. Aqui a gente só não vai ver uma diferença com significância para o AVC, para a morte por todas as causas, mas para todos os outros desfechos analisados de maneira isolada ou composta, todos favorecendo o uso da colchicina. Uma questão que sempre é levantada nesses estudos, principalmente estudos que avaliam a via inflamatória ou alguma droga que possa influenciar nesse sentido, é riscos de infecção e riscos de efeito colateral. O Lodoco 2, ele não observou aqui diferenças para infecção, para diagnóstico de câncer, pneumonia, infecção gastrointestinal, que são os desfechos mais relevantes nesse sentido. Teve algo que foi questionado e comentado durante o congresso, apesar de que não dá para tirar uma conclusão sobre isso, foi um sinal aqui, apesar de que não teve significância estatística, de aumento de morte não cardiovascular. Teve um hazard ratio de 1,51, mas aí variando entre 0,99 a 2,31. É um desfecho que não dá para tirar uma conclusão, mas foi um sinal que levantou o alerta em alguns dos discutidores durante o estudo e até algo que os próprios autores comentaram. Então, em resumo,
O Lodoco 2 demonstrou que pacientes com doença coronariana estável, representados principalmente por pacientes com antecedente de síndrome coronariana aguda e revascularização prévia, a dose baixa de colchicina reduziu o desfecho primário e reduziu vários dos desfechos secundários analisados de maneira isolada. Foi uma droga bem tolerada e aparentemente segura. Então, a gente pode concluir que o Lodoco 2 reforça a evidência da colchicina para ser utilizada de rotina na prevenção secundária de pacientes com doença coronariana. Bom, Edu, eu acho que esse era um dos estudos mais esperados que a gente tinha, pelo menos na nossa área, no Congresso. Lembrar que essa via inflamatória, ela teve uma série de grandes estudos nos últimos 5, 6 anos. A via inflamatória, a gente sabe que é um dos pilares da aterosclerose. Tradicionalmente, ela acaba sendo tratada, a gente sempre ouviu falar dos efeitos pleiotrópicos das estatinas em relação ao seu efeito anti-inflamatório, mas o uso de anti-inflamatórios puros, sem ação direta nos lípides, tem sido mais recente. A gente viu o estudo Cantos, com canakinumab, que se mostrou um estudo positivo, mas em termos de magnitude, o próprio FDA não achou que era uma medicação custo-efetiva para ser usada especificamente para esse fim. A gente teve o estudo SEARCH usando metotrexato, que foi um estudo negativo, foi uma grande frustração. E os estudos com colchicina. O uso da colchicina na cardiologia ele não é recente. Bom, todos aqueles que rodaram na aterosclerose sabem da nossa a paixão, digamos assim, pelos estudos do Máximo Imazio, né, da série COPS. Então, vocês já viram COPS 1, COPS 2, COPS EF, existia um seminário dedicado a isso. Então, o uso da colchicina no pós-operatório ou no perioperatório de cirurgia de revascularização, na prevenção da síndrome pós-pericardiotomia, já é bem sabido. Inclusive, o COPS EF até anunciou ali algum benefício na prevenção de FA que não se confirmou no COPS 2. Então, a ação, na verdade, anti-inflamatória da colchicina já havia sido bem estudada no cenário perioperatório para síndrome pós-pericardiotomia, mostrando que, de fato, é uma droga efetiva para esse fim. Agora, o uso dele nesse cenário da doença crônica, no estudo maior, de fato, é uma evidência um pouco mais recente. A gente já tinha o Lodoco 1, agora chegando o Lodoco 2. Ano passado, a gente viu o Colcott num cenário mais agudo, com a maior taxa de eventos. E agora a gente vê o Lodoco 2 mostrando um benefício no cenário da doença crônica. Aliás, um benefício que eu vou dizer que me surpreendeu bastante, por 2 motivos. Primeiro, em termos de magnitude de prevenção de desfecho primário. Se você observar, você vai ter um hazard que acaba sendo até maior do que outras drogas de redução de risco residual. Então, é uma magnitude de benefício bem razoável. Você vai ter impacto não só naqueles desfechos secundários do tipo revascularização guiada por isquemia, mas você vai ter impacto em desfecho duro, por exemplo, infarto do miocárdio. Então, isso é uma coisa que a gente tem sempre que ponderar. Apenas algumas considerações metodológicas. Me estranhou muito que a população selecionada tivesse uma proporção tão baixa de diabéticos, né? Esse é um número que a gente sempre usa quando a gente quer ver a população coronariana. Em média, nos grandes trials em coronária, a gente tem cerca de 30% da população diabética. A gente vai ver quase metade disso. Isso me chamou um pouco a atenção. O uso de medicação, excelente. Você vê uma grande proporção de uso, principalmente de antiagregante estatina. Então, de fato, foi um estudo bom nesse sentido, porque, de fato, eu posso falar que boa parte dos pacientes estava em uso de TMO. E também, assim como você e os próprios autores, eu observei essa tendência de aumento de mortalidade não cardiovascular. Então, se você for ver, se eu não me engano, foi não significante, o P, se eu não me engano, dava 0,06, com um hazard de 1,51, um intervalo de confiança batendo ali 0,99. Mas eu fiz um cálculo, inclusive ontem com o Pita, do índice de fragilidade desse evento, né? Eu sei que não é significante, mas para aqueles que não estão acostumados, índice de fragilidade é o índice que mede quantos eventos seriam necessários no outro grupo para que uma eventual diferença desaparecesse. E só para vocês terem noção, se 4 eventos tivessem acontecido no grupo não colchicina, esse P que foi de 0,06, demonstrando aí, entre aspas, uma tendência, ele iria para 0,33. Ou seja, só 4 eventos seriam necessários para essa tendência
a desaparecer. Então, não sei se isso não foi ao acaso. E quando você vai olhar no suplemento, as causas dessas mortes no grupo colchicina, inclui suicídio, inclui uma série de causas que não tem uma relação necessariamente causal com o uso da colchicina. É óbvio, tudo que impacta em mortalidade geral ou cardíaca deve ser considerado e visto com muito cuidado. Mas, especificamente, esse tipo de desfecho, eu acho que os grandes registros, somando esses estudos, a gente vai ter que observar essa mortalidade para ver se isso se repete em meta-análise, em estudos maiores, mas eu não acho que essa é uma limitação para a aplicação da colchicina na prática clínica, pelo menos. Eu acho que a gente vai poder considerar o uso dela como medicação para redução de risco residual sem grandes problemas, ou pelo menos não por causa dessa mortalidade. Eu acho que é uma droga que a gente vai considerar, seguramente não vai ter pressão da indústria para a gente usar, é uma droga super barata, o efeito colateral dela é basicamente efeito gastrointestinal, e é uma coisa que a gente pode usar no ambulatório, né? Então eu fico muito feliz também de ver que não são só drogas muito caras, que não são só drogas onde a indústria investiu pesado, que trazem esse benefício, mas com uma droga barata que foi ressuscitada para esse fim. Imagino que o Máximo Imásio, né, o grande entusiasta da colchicina, deve estar feliz, né? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Bom, se não, a gente já passa para o próximo trial. O próximo estudo também é uma dúvida do dia a dia, uma dúvida antiga, que não tinha uma evidência robusta até então, foi o estudo Reality, foi um estudo randomizado para avaliar transfusão, estratégias de transfusão em pacientes com infarto agudo e anemia. Eles apresentaram os resultados de 30 dias. E é interessante que a própria diretriz que acabou de ser publicada no Congresso, no seu texto, ela fala que carecia de estudos randomizados, de evidência para fazer uma recomendação nisso, em relação a especificamente esse tópico. Então, no mesmo congresso, sai a diretriz com esse gap de evidência e surge um grande trabalho nesse cenário. Então, o racional dele é que a anemia ela tem um impacto prognóstico, sabidamente, em pacientes com infarto agudo do miocárdio, mas, da mesma forma, a transfusão sanguínea, além de ser um recurso escasso, caro, tem os seus efeitos colaterais. Sempre existe a discussão em diversos cenários de qual é o melhor limiar para se transfundir. E o paciente com infarto agudo do miocárdio é um desses cenários em que alguns acreditavam de que um nível de hemoglobina maior podia ser necessário e podia melhorar o prognóstico dos pacientes, mas não existia um estudo randomizado robusto ainda nesse sentido. Então, a hipótese dos autores foi que pacientes com infarto agudo e anemia, uma estratégia restritiva seria não inferior a uma estratégia liberal e dessa forma também menos custosa. Foi um cálculo de um N de 300 pacientes, estimando uma taxa de evento de 15% na liberal e 11% na restritiva, com uma margem de não inferioridade de 1,25. E se essa margem de não inferioridade fosse alcançada, eles fariam um teste de superioridade na sequência. Então, se propuseram a 630 pacientes, 315 em cada braço, justamente por antecipar 5% de violação de protocolo. Qual que é o desenho do estudo? Então, o estudo ele vai incluir pacientes com hemoglobina menor do que 10, maior do que 7 na admissão. E esses pacientes eles vão ser randomizados para uma estratégia liberal de transfusão, em que o trigger, o gatilho para transfundir, seria uma hemoglobina abaixo de 10, objetivando uma hemoglobina acima de 11. E a estratégia restritiva, o trigger seria uma hemoglobina abaixo de 8, com um target, com um alvo entre 8 e 10. O desfecho primário é o MACE, de morte, reinfarto, AVC ou revascularização de emergência devido à isquemia. Foram incluídos pacientes realmente infarto agudo, infarto sem supra ou com supra, anemia, como disse
o HB abaixo de 10, mas maior que 7, e foram excluídos alguns subgrupos específicos, né? Pacientes com infarto pós-angioplastia, infarto pós-cirurgia, choque cardiogênico, que haviam sido transfundidos, algum sangramento massivo ou alguma doença hematológica que também prejudicaria a análise desse tipo de paciente. Então, foram randomizados 668 pacientes, 342 para a estratégia restritiva, 324 para a estratégia liberal, e eles apresentaram agora no Congresso a análise de 30 dias do estudo. O grupo dos pacientes são, como de se esperar, são bem homogêneos, são pacientes realmente, até pelo perfil de paciente selecionado, anemia com infarto agudo é um paciente mais idoso, nós fomos observados que os estudos de coronária estável, por exemplo, que nós estamos discutindo, então aqui acima de 75 anos, sexo masculino 58%, aqui já em relação a diabético também, uma proporção alta de diabético, metade da amostra diabéticos, pacientes com passado de síndrome coronariana aguda, com passado de angioplastia, representando em torno de um terço da amostra. Em relação a infarto com supra, infarto sem supra, a maioria dos pacientes foram infartos sem supra, então mais de aproximadamente 2/3 dos pacientes vão ser a síndrome coronariana sem supra e só 1/3 síndrome com supra. Desses pacientes, 80% fizeram angiografia, em torno de 60% submetidos a uma angioplastia, com 90% com implante de stent. Em relação ao perfil hematológico, quando nós vamos observar na randomização, eles apresentaram eles tinham um HB, os dois grupos, de 9. Tanto a estratégia liberal quanto a estratégia restritiva. Um HB de 9. E na liberação, na alta hospitalar, nós vamos observar a estratégia liberal, aquela meta de 11 realmente, né, o paciente em média saindo aí com HB de 11, e a estratégia restritiva com HB de 9,7. Esse é o resultado principal do desfecho primário do estudo. Se nós vamos olhar aqui nessa tabela e no gráfico abaixo, na análise de não inferioridade, não atingiu a margem de não inferioridade. Então, a estratégia restritiva, a gente pode concluir que ela foi não inferior à estratégia liberal. A gente teve uma taxa de evento de 11% de MACE nessa estratégia restritiva, comparado a 14% na estratégia liberal, que eu tenho análise per protocolo do desfecho primário, e abaixo também a análise intention to treat, com taxas de eventos semelhantes, né, 11,1% e 14,2%. Aqui a tabela mostrando os outros eventos. Então, para os outros eventos, análise individual também, a gente não vai encontrar uma diferença entre os grupos, morte por qualquer causa, infarto recorrente, AVC ou revascularização, foram taxas muito semelhantes. Em relação a efeito colateral, que é uma coisa, que é uma situação peculiar dos pacientes que recebem mais transfusão sanguínea, é sempre uma preocupação na transfusão em si. Foi observada uma maior taxa de infecção e lesão pulmonar aguda na estratégia liberal. Observem vocês, não teve 0% de infecção na estratégia restritiva, 1,5% na liberal, e em relação à lesão pulmonar aguda, uma taxa realmente alta na estratégia liberal comparado à estratégia restritiva. Um evento, 0,3% na restritiva, comparado com 2,3% na estratégia liberal. Então, 2 sinais de alerta nessa uma estratégia com uso maior de hemoderivados. Então, o estudo Reality ele concluiu que essa estratégia, a transfusão restritiva de hemácias, ela é não inferior no MACE, na análise de MACE em 30 dias, economiza as hemácias, o sangue, que é um recurso precioso e escasso atualmente em todo o mundo, é segura, e também em relação à análise de custo-efetividade, que eles também realizaram,
indica que a estratégia restritiva tem uma maior probabilidade de ser custo-efetiva em relação a uma maior uso de hemoderivados. Então, isso favoreceria, isso recomendaria de rotina em geral essa estratégia de menor uso de transfusão sanguínea, né, nos pacientes com síndrome coronariana aguda. Vou abrir para discussão agora um pouco. Esse é o tipo de trabalho que a gente já vê de novo, né, assim como a colchicina, uma linha de pesquisa tradicional na cardiologia, né? Vale ressaltar aí, sempre lembrando, a linha de pesquisa da doutora Ludmila, né, a tese dela de doutorado no estudo TRAX sobre transfusão no pós-operatório de cirurgia de revascularização, um desenho um pouco semelhante também comparando estratégia liberal e restritiva. Nesse perfil de doente, que é um perfil de doente mais agudo, digamos assim, após uma síndrome coronariana aguda, e a população desse trabalho reflete muito a prática do dia a dia, se vocês observarem, a maior proporção de síndrome sem supra e a grande maioria dos pacientes submetidos à angioplastia com stent, então é uma população do dia a dia, uma população que reflete bem o paciente agudo. Bom, mais uma vez se repete aqui o que a gente já vê em outros cenários. A estratégia restritiva ela é não inferior à estratégia liberal, com uma menor taxa de complicação, principalmente levada aí nesse caso por infecções. A única coisa que me chama a atenção no desenho desses trabalhos é sempre a mesma coisa. Primeiro, em relação aos cortes, né? Ele coloca como 8 e 10, mas quando você vai olhar os doentes, apesar disso, eles estão sempre muito próximos. Na admissão, beleza, eles tinham que ser incluídos de forma igual, era 10. Na randomização também era 9. Mas quando você vai olhar, por exemplo, o menor valor durante a internação é 8,3 e 8,8. Mesmo na alta, você vai ver que um grupo está acima de 10, agora o outro grupo, na verdade, está muito próximo de 10. Não é que ele está 8,1, 8,2. Então, eu estou comparando, na verdade, um paciente com quase 10 de hemoglobina na alta com um paciente com 11 pontos alguma coisa. É uma diferença de pouco menos de 2 pontos, ou muito perto de 2 pontos de hemoglobina. Aí você se pergunta mesmo, será que isso vai impactar em desfecho clínico? Muito provavelmente não. Então, apesar do critério de eleição do estudo ter sido cortes de 8 e 10, o que a gente observa é que mesmo o paciente na estratégia mais restritiva, ele não ficou com hemoglobina muito próxima de 8, ele ficou mais próximo de 10. Então, essa diferença, para mim, o que foi conseguido, de fato, foi muito pequeno para justificar alguma diferença. Então, eu acho que isso é uma limitação. Bom, de qualquer forma, essa estratégia restritiva, bom, é o que acontece na prática clínica, né? A estratégia restritiva, você acaba, mesmo assim, transfundindo, e você vê que teve aí alguns pacientes que receberam transfusão a despeito disso, né? A taxa de transfusão na estratégia restritiva ainda assim foi razoavelmente considerável. O que eu vejo só no perinfarto é que alguns mitos, né, do que a gente aprendeu no passado, a gente vê ano a ano que eles vão sumindo, né? Aquela necessidade quase de hiperóxia que a gente fazia há muito pouco tempo, ela já foi revertida, né? Então hoje a gente já não usa oxigênio de uma forma tão liberal como a gente fazia antigamente. Agora, em relação à transfusão, que era também um gap da evidência, eu acho que cada vez mais a gente vai otimizando o nosso tratamento nesse cenário. Agora, eu só queria fazer mesmo essa observação em relação ao que foi conseguido na prática, né? Eu sei que o custo do trabalho era 8 e 10, mas eu acho que ainda assim vai ficar algo em torno de 9, de fato, né? Bom, não sei se alguém tem alguma outra consideração, alguma pergunta, se nós vamos passar para o próximo. Bom, então, o próximo estudo é o estudo Evaporate. É um estudo mecanicista, ele é diferente desses outros estudos que nós discutimos analisando o desfecho clínico. Esse estudo ele vai analisar o efeito do EPA purificado na regressão, na progressão da placa aterosclerótica nos pacientes com doença coronariana e triglicérides elevados já em terapia estatínica, né? Ele vem em sentido com os resultados do estudo REDUCE-IT. O REDUCE-IT, para quem não lembra, publicado em 2019, que demonstrou um grande benefício, uma grande redução de eventos com o EPA purificado, né, o VASEPA,
redução de 25%, mas uma redução que ainda não é totalmente compreendido os mecanismos fisiopatológicos com que ela traz esse benefício em eventos clínicos. Então, o estudo Evaporate ele se propôs a tentar analisar justamente a progressão. Foi uma saladinha, já que eu comi McDonald's ontem. Então, o estudo Evaporate incluiu 80 pacientes entre 30 e 85 anos de idade. Ele vai usar os critérios do Reducit para utilizar o EPA. Foram pacientes com triglicérides entre 135 e 499, LDL acima de 40, mais abaixo de 115, em terapia estatínica, com uma estenose detectada por angiotomografia. O desfecho primário desse estudo, como eu disse, é um desfecho para análise de progressão, taxas de progressão de placa de baixa atenuação. E os desfechos secundários ele vai analisar algumas outras características de placa, morfologia de placa, composição de placa, placa não calcificada, total, fibrosa, e alguns marcadores de inflamação, como LPA, LDL e HDL. Os pacientes vão ser randomizados para o EPA purificado 4 gramas ao dia, que é a mesma dose que foi utilizada no Reducit, e placebo. E o segmento final do Evaporate foi de 18 meses. Então, os pacientes eles iam realizar uma angiotomo no baseline, um angiotomo com 9 meses e uma nova angiotomo com 18 meses, para conseguir analisar a questão da progressão de placa em si. Foi utilizada a análise Intention to Treat, utilizando esse software semiautomático Q1CT da Medis Medical Image da Holanda. Então, foram avaliados para inclusão 106 pacientes e incluídos 80, randomizados 80, 40 receberam a medicação, 40 placebo. Esses pacientes, se nós formos analisar, são pacientes bem clássicos de doença coronariana, de aterosclerose em si. Uma média de idade aqui já um pouco mais nova, 57%, 57 anos, né, de mediana de idade, 50% em uso de aspirina, 70% de diabéticos, todos os pacientes em uso de terapia estatínica, né, então 100%, porque era algo selecionado pelo estudo, era um critério do estudo o uso da estatina em si. Então essas são as terapias, são as características dessa população. Em relação aos resultados, o estudo ele conseguiu demonstrar aqui o volume da placa, né, no baseline, a média, o volume ele está reportado em log, e log ajustado, e o volume no segmento. Quando nós analisamos todas as características, e aqui vou chamar atenção inicialmente para a placa de baixa atenuação, a placa de baixa atenuação teve uma redução de 17% em relação ao placebo. Assim como, se nós formos olhar todas as outras características, vão ter diferenças, né? Se formos olhar a carga de placa total, uma redução de 9% no grupo intervenção, comparado com uma progressão de 11% no grupo placebo. Placa total não classificada, uma regressão de 19% no grupo do EPA purificado, comparado a uma progressão de 9% no grupo placebo. Então, demonstrando para todas essas características uma regressão da placa, das características do volume da placa, tá? Para todos esses tipos de placa e para o volume total de placa nos pacientes, em relação ao placebo, né, que teve uma progressão no grupo controle. Aqui, de maneira um pouco mais fácil e gráfica de analisar, o desfecho primário é a placa de baixa atenuação, com uma redução de 17%, comparado à progressão no grupo placebo, e também para todas as outras características, fibrogordurosa, fibrosa, calcificação, realmente o EPA demonstrando uma consistente regressão do volume da placa, e no grupo placebo, o que era de se esperar, uma certa progressão da doença. O
estudo teve as suas limitações, uma das grandes limitações foi a pequena amostra, uma amostra reduzida, mas apesar disso, o estudo ele tinha poder, justamente por ser um estudo mecanicista, não exatamente para análise de desfecho clínico. Quem fez isso foi o estudo REDUCE-IT, que foi desenhado paralelamente, utilizando o mesmo critério de inclusão, terapia farmacológica e o placebo, que é sempre uma consideração que realizam em relação ao estudo REDUCE-IT, porque assim como no REDUCE-IT, o grupo placebo que recebeu o óleo mineral teve um discreto aumento dos níveis de LDL e não HDL. Né? Existe sempre um questionamento de que o óleo mineral poderia interferir de alguma forma na absorção de estatina e prejudicar talvez um pouco a ação. Então essa é uma das considerações que são realizadas. Apesar disso, a diferença é muito pequena. Né? Se nós formos olhar o grupo placebo aqui do Evaporate comparado com o grupo intervenção, apesar de realmente existiu essa diferença, um maior aumento do LDL, essa diferença foi muito pequena, foi em torno de 5 miligramas por decilitro. Então é uma diferença muito pequena até para justificar o impacto em desfecho observado no estudo REDUCE-IT. Então o Evaporate conclui que, comparado com o placebo, o EPA, na mesma dose do REDUCE, 4 gramas por dia, reduz os volumes de placa, todos aqueles componentes, incluindo o desfecho primário, que é a placa de baixa atenuação, que é considerada aquela placa vulnerável, quase um sinônimo de placa vulnerável. E isso se sustentou aqui na análise, já tinha sido publicada uma análise interina com 9 meses, e essa análise final de 18 meses demonstra isso novamente. E aqui vai ser o primeiro estudo que vem tentar demonstrar um pouco da questão de como que o EPA poderia, a questão fisiopatológica, a gente tentar entender os resultados do REDUCE, né? Como foram os benefícios observados do REDUCE-IT. Esse é um trabalho, todo mundo que trabalha com risco residual tem uma verdadeira admiração pelo REDUCE-IT, né? Foi um estudo surpreendente no sentido do benefício que ele conseguiu trazer em redução de mortalidade usando o EPA. É a primeira vez, né, que esse tipo de trabalho mostrou um benefício nesse desfecho, naquela magnitude. Todas as tentativas prévias que a gente vai ter em relação ao uso de ômega 3 nesse cenário, né, ômega 3 genérico, em doses baixas, misturando EPA mais DHA, foram de estudos negativos. E quando o REDUCE-IT vem usando o EPA purificado nessa dose de 2 gramas 2 vezes, 4 gramas dia, demonstrando esse benefício, de fato foi muito impactante, porque a gente sabe que, à luz do que a gente tem hoje de tratamento médico otimizado, poucas drogas têm impacto nesse tipo de desfecho, né? Cada vez mais difícil demonstrar redução de mortalidade num cenário de risco residual, onde o paciente está em uso de terapia otimizada já com risco mínimo. E o EPA, ele passou pelo mesmo problema dos inibidores de SGLT2, é o que a gente chama em ciência de translação reversa. Normalmente, quando a gente joga uma droga para demonstrar benefício em desfecho clínico, primeiro essa droga é entendida nos seus desfechos, como ela age, modelo animal, estudos humanos, e depois é que a gente vai ver se isso se traduz ou não em benefício clínico, né? O inibidor de PCSK9, por exemplo, tem essa história bem bonitinha, né? De namoro e casamento. Talvez a história mais perfeita de você identificar uma via com potencial terapêutico, desenvolver uma droga, provar que reduz LDL, e depois isso se traduz em redução de desfecho clínico no Fourier e no Odyssey Outcomes. O inibidor de SGLT2, por exemplo, não foi verdadeiro. Ele causou uma redução surpreendente de desfechos em C. Os pacientes do EMPA-REG sequer tinham eco para ver fração de ejeção, e aí depois começou a ter estudo de bancada para tentar entender a ação dessas drogas e por que elas causavam esse benefício. A gente chama de translação reversa. Normalmente, as coisas na ciência, elas vão da bancada para a beira do leito, né? Como o americano diz, from bench to bedside. E quando isso se inverte, né, você vai da beira do leito para a bancada, a gente fala em translação reversa. Aí é a mesma coisa. O REDUCE-IT reduziu mortalidade, reduziu o risco cardiovascular, e isso não
poderia ser explicado só pela redução de triglicéridos, o aumento de HDL. Então, deveria haver aí alguma outra razão pela qual ele conseguia reduzir esse risco, e agora começam os trabalhos tentando entender mecanismo. Então, a gente tem um benefício clínico antes da total compreensão do mecanismo de como isso acontece. E o Evaporate ele vai demonstrar que esse mecanismo ele passa pela placa. E aí a gente vê, de fato, é um estudo que não tem muito o que discutir em termos metodológicos, né? Tem todas as limitações inerentes ao desenho, o Anjo Tomo, não foi Ivos, mas ele conseguiu demonstrar, sim, uma melhora, na verdade, do perfil dessas placas, atingiu o desfecho primário, melhorou, teve uma melhora, na verdade, morfológica dessas placas. E eu sei que vocês olham lá uma redução de 16%, 17%, pode parecer uma redução discreta, mas eu só queria lembrá-los que pequenas reduções de volume de placa, de morfologia de placa, o que quer que seja que aconteça na placa, elas normalmente se traduzem em grandes benefícios clínicos. Vale lembrar, obviamente usando outra metodologia, usando Ivos, que o impacto, por exemplo, da estatina de alta potência na redução de placa é uma redução de volume de 1% da placa. E o inibidor de PCSK9 no estudo Glagov reduziu 0,9% do volume da placa. Então vejam que aqui todo o benefício que a gente sabe da estatina e do inibidor de PCSK9, ele se dá por conta de modificações mínimas no volume dessa placa. É óbvio que é outra metodologia, mas o que eu quero dizer é que essa porcentagem de redução, essa pequena porcentagem, não necessariamente quer dizer pequeno benefício. Então, pequenas alterações na placa, elas já podem gerar grandes diferenças em desfecho clínico. Isso não é necessariamente proporcional. Então, acho que o estudo Evaporate ele vem a consolidar e tentar nos fazer compreender melhor, e mais um estudo mecanístico, as razões pelas quais o Vascepa, né, o EPA purificado, ele tem o seu benefício. O que a gente ainda questiona, né, eu queria ouvir, inclusive, a Fabiana, o professor Serrano, se eles puderem comentar, o que a gente não sabe é se mesmo com Evaporate a gente vai conseguir agregar o Vascepa na nossa prática clínica. A gente já comentou isso na aula da doutora Fabiana, na nossa aula de quinta-feira. É uma droga que é cara, tem uma oxidação muito fácil, a gente não sabe se a importação seria possível aqui para o Brasil. Há aqueles que discutem a sustentabilidade, a quantidade de peixe, né, que seria necessária para se fazer isso aí, se produzir isso aí. Então, alguns discutem se seria sustentável, pragmático e custo-efetivo você introduzir essa medicação. Mas, do ponto de vista assim, conceitual, é uma baita droga, né, que modifica a placa e reduz a desfecho clínico. Então, isso aí do ponto de vista científico, é inegável. Não sei se alguém vai fazer algum comentário. Bom, o Serrano, eu acho que quer comentar, Edu. Ele tá sem áudio. Só abrir o áudio dele. A Fabi também está tentando o áudio. Pablo, se você puder abrir o áudio, a doutora Fabiana. Já conseguiu. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Estamos ouvindo, professor. Tá. Não, eu achei um estudo muito interessante e realmente teve um impacto forte na composição da placa. Então, eu acho que assim, com poucos pacientes, com poucas amostras, e o que ficou nítido é que houve uma mudança brusca na composição da placa. E, então, por tabela, a gente sabe que essa mudança dessas placas, deixando de um estado mais vulnerável para uma situação mais estável, isso repercute em desfechos clínicos. Então, eu achei realmente o nome interessante até do estudo, Evaporate. Então, acho que é uma linha de ação que a gente vai ter que acompanhar mais de perto. Achei muito interessante mecanismos envolvidos e com esse resultado do estado da placa. Eu concordo.
Eu concordo com o Serrano e com o Edu sobre a importância do EPA nessa situação. O que chama a atenção é que a placa aterosclerótica demora uns 40 anos para se formar. Então, o benefício que teve nesse estudo é para a gente valorizar. E o que eu acho muito importante esse estudo por isso. Mas o Edu comentou dos estudos com estatina, PCSK9 em redução de placa, e a gente teve um com ApoA1 mimético, que também reduziu placa em 5 semanas, que foi até por isso que teve tanto estudo em HDL e infusão de ApoA1, mas depois o benefício no desfecho duro não teve benefício em desfecho duro. Daqui foi diferente, que a gente partiu de um desfecho duro e para avaliar estabilidade de placa e regressão dessas placas vulneráveis, que eu acho muito interessante. Bom, o próximo e último estudo que nós vamos discutir foi o Popular CABG, que é mais um estudo no uso de dupla antiagregação plaquetária no paciente submetido à cirurgia de revascularização para avaliar patência de enxerto, né? Um outro cenário que é bem controverso, diversos estudos, alguns positivos, outros negativos, e esse veio com o ticagrelor mais uma vez tentando mostrar o benefício da dupla terapia. Então, o objetivo é investigar o efeito do ticagrelor na patência de enxerto venoso. Tá? Foi um estudo também duplo cego, controlado, placebo controlado, randomizado. Então, foram incluídos pacientes que iriam para a cirurgia de revascularização com mais de ou programação de mais de um enxerto venoso, né? E esses pacientes podiam ou não também ter uma prótese aórtica biológica. Isso fazia parte do critério de inclusão. Foram 500 pacientes randomizados e a programação era de avaliar essa patência de enxerto através de uma angiotomografia de coronárias no segmento, aí na visita de 53 semanas, que é seria um pouco mais de um ano. Então foram excluídos pacientes classicamente que teriam alguma contraindicação à dupla antiagregação ou fator de risco alto de sangramento, paciente que também anticoagulava. Então foi esse perfil de paciente que foi excluído, paciente com renal crônico dialítico do estudo, foi esse perfil. Mas aqueles pacientes clássicos de uso de dupla antiagregação e cirurgia foram passíveis de inclusão. O desfecho primário era a oclusão da 100% do enxerto venoso em um ano, e os desfechos secundários analisados foi um composto de oclusão do enxerto, revascularização do enxerto ou infarto no território revascularizado pelo enxerto ou morte súbita em um ano. Também um outro desfecho de 70% de estenose arterial ou venosa em qualquer enxerto ou qualquer oclusão de enxerto em um ano. Então aqui o flowchart do estudo foram 499 pacientes randomizados, 248 ticagrelor, 251 placebo. Lembrando que o placebo aqui está em uso de aspirina, então é dupla antiagregação, AS mais ticagrelor comparado com só um antiagregante. E em relação aos resultados, é mais um estudo negativo. Ele demonstrou que as taxas muito próximas de oclusão de enxerto, mesmo utilizando o ticagrelor, comparado com só aspirina. Então, 10%, 10,5% no grupo com ticagrelor, comparado com o grupo placebo. Em relação à oclusão de enxerto por paciente em si também, bem semelhante. Eles fizeram duas análises, né? Por paciente e por enxerto. Mas, independente da análise, foram duas análises extremamente frustrantes para o ticagrelor, né? Mais um estudo que não consegue demonstrar esse benefício do ticagrelor. Em relação a desfechos clínicos, não era um estudo com poder
para analisar. A gente tem outros estudos nesse cenário de dupla antiagregação, até no grupo cirúrgico, para fazer essa análise, mas quando nós vamos olhar os resultados, ele não mostra nenhuma diferença em relação ao ticagrelor. Só vai ter aqui uma pequena diferença em relação a uma diferença grande, na verdade, mas um intervalo de confiança grande, esse desfecho secundário aqui analisado, que também não é possível tirar muitas conclusões em relação à revascularização. Né? 13% até no grupo ticagrelor, é 5,3%, né? 13 eventos, 5,3% comparado a 2 eventos no grupo placebo. Mas também não dá para tirar uma conclusão, não era um estudo, não tinha poder para isso, não era análise específica, né, do estudo em si. Em relação aos subgrupos, nenhum subgrupo analisado teve benefício do uso do ticagrelor. Então, se nós formos olhar em relação à técnica, que é uma outra consideração que existe, alguns estudos mostrando o benefício de você utilizar uma DAPT, principalmente na cirurgia sem SEC. Esse estudo, a grande maioria dos pacientes, quase a totalidade, foram cirurgia com SEC. Então, poderia também justificar um pouco dos resultados, mas a análise em geral, em qualquer um dos subgrupos analisados, não vai conseguir encontrar nenhum perfil de paciente que se beneficiaria, assim como aqueles pacientes que teriam maior número de enxerto. Em resumo, nenhum grupo com benefício. Então, é mais um estudo. A gente vem numa sequência de estudos um pouco frustrantes para o ticagrelor, eu acho que é mais um nesse sentido. A conclusão é que o ticagrelor, associado à aspirina, não aumenta a patência de enxerto em um ano. Bom, primeiro eu queria dizer que o ticagrelor precisa se benzer, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Já é o terceiro ou quarto revés que ele leva. Mas esse tipo de dúvida que a gente tem no cenário da doença coronariana após a cirurgia de revascularização é uma coisa também antiga. Se a gente observar, o uso da DAPT pós-cirurgia já foi tentado com clopidogrel. Inclusive, a diretriz de revascularização, de prevenção secundária pós-revascularização de 2015, do American Heart, recomendava o uso de DAPT para pacientes submetidos à cirurgia sem SEC para a manutenção da patência dos enxertos em um ano após a cirurgia, principalmente por causa dos estudos do Alexander Kulik, que inclusive era o primeiro autor da diretriz. Mas uma série de estudos, como o Cascade, por exemplo, não demonstrou benefício. Um dos estudos positivos que a gente não pode esquecer é o da CAB Trial, comparando ticagrelor isolado, ticagrelor mais aspirina e aspirina isoladamente, mostrando sim um aumento da patência dos enxertos com o uso do ticagrelor, tanto na forma isolada comparado com a aspirina, como a associação com a aspirina. E a gente teve, em 2019, o TCAB Trial, que foi um estudo com desfecho clínico. Aí o desfecho já não era patência de enxerto, foi um estudo publicado no European Heart Journal, se eu não me engano, monoterapia com ticagrelor versus aspirina, que também foi um estudo negativo, mas um estudo underpowered com N muito pequeno. Esse é mais um trabalho que mostra a ausência de benefício, pelo menos demonstrável, de DAPT nesse paciente pós-cirúrgico eletivo. A gente vai continuar fazendo DAPT até por falta de evidência, especificamente na população pós-síndrome coronariana aguda, que eventualmente revasculariza, né, pelo menos aí por um ano, mas no paciente eletivo ainda não há nenhum grande estudo mostrando benefício nem em patência, que é bem duvidoso, exceto da CAB Trial, nem em desfecho clínico. E eu acho difícil que isso aconteça. Primeiro porque todos esses estudos são muito pequenos. Segundo porque a evidência de melhora de patência de enxerto não necessariamente se traduz em desfecho clínico. Isso o Prevent4, publicado no Circulation, já tinha mostrado. Que uma ponte fecha e acontece o que com o doente? Nada. Então, uma ponte que oclui é diferente de um stent que oclui. Um stent oclui normalmente se acompanhando de evento clínico. Até pode ocluir silenciosamente, mas normalmente de stent ou as restenoses graves, elas se acompanham de piora sintomática. Não. A gente vem descobrir, na verdade, que os enxertos ocluíram normalmente por um achado. Até pode você ter uma oclusão de enxerto que se acompanhe de evento clínico, mas isso não é regra. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que
não houve impacto na patência do enxerto, e a própria patência do enxerto hoje tem sido questionada como um desfecho a ser considerado após a cirurgia de revascularização. Então, é um estudo que só vem, na verdade, cada vez mais distanciar da nossa prática clínica o uso da DAPT no cenário da pós-cirurgia. A diretriz europeia já se posicionava que no paciente submetido a uma cirurgia eletiva, o uso de DAPT nessa população não deveria ser feito independente da técnica cirúrgica utilizada, diferente da diretriz americana de 2015. Bons comentários aí. Só queria complementar que talvez precisava entender melhor a fisiopatologia da oclusão de enxerto venoso e onde eventualmente os antiplaquetários poderiam agir para impedir essas oclusões. Eu acredito assim que a principal causa de oclusão de um enxerto venoso, principalmente na fase pós-operatória recente, questões técnicas, né? E depois vem a parte de desgaste natural do enxerto venoso nesse ambiente de alta pressão, tal. E eu não sei a que papel as plaquetas poderiam participar diretamente nessa ação de oclusão de enxerto venoso. Então, talvez poderia esclarecer isso melhor. Um outro ponto que eu acho que é interessante é realmente a terapia antiplaquetária talvez teria mais uma ação nas pacientes com síndrome coronária aguda, onde nós temos placas instáveis, mesmo artérias revascularizadas relacionadas ao evento, onde tem um desvio do fluxo para fora da placa, mesmo essas placas podem ainda continuar se estabilizando e eventualmente soltar microembolizações adiante. Então, isso talvez, aí eu acredito que os pacientes operados com a dupla antiagregação poderia ter algum benefício. Mas nesse cenário em pacientes para impedir a oclusão de um enxerto venoso, eu precisava entender melhor como é que poderia qualquer antiplaquetário agir na evolução desses enxertos venosos. Bom, não sei se alguém tem mais alguma consideração, porque esses foram os principais artigos que nós selecionamos para passar a mensagem em geral e discutir um pouco dos temas. Obviamente, nas nossas próximas reuniões, nós vamos sempre selecionar os artigos, até discutir os artigos de novo, individualmente, em maior profundidade, analisando cada questão, a metodologia em si. Mas acho que a mensagem principal acho que ficou clara de cada um dos estudos, e acho que o destaque acaba ficando realmente para o Lodoco, né, para o uso da colchicina. Vai ser o grande estudo para nós da aterosclerose, da doença coronariana, que foi realmente o grande estudo do congresso, e é o terceiro estudo com a colchicina, né? Realmente tem um potencial de mudar a prática clínica. Então, eu agradeço a todos. Acho que se ninguém tiver mais alguma consideração, vamos finalizar. E aí até a nossa próxima reunião, sexta-feira que vem. Obrigado, Eduardo. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos. Bom final de semana.